E aí, meus amiguinhos, conectados novamente aqui, a aula não para. O que acontece? Conceito de regionalização. O que acontece? Para que eu possa dar continuidade nos assuntos sobre blocos econômicos, sobre globalização, o meu aluno tem que entender a diferença de velha ordem para nova ordem. Sabe por quê? Às vezes existem alguns caras, alguns professores que já vêm tacando esse conteúdo. E aí você fica assim, caraca, onde está isso? Eu não sei, eu estou perdido. Calma! Respira. O que acontece? Para eu explicar um exemplo de nova ordem mundial, fala de blocos econômicos, fala de crise, fala de Trump, fala de Brexit, você está nesse conceito, mas como surgiu isso? Eu tenho que voltar um pouco atrás. Eu gosto de sempre explicar o processo histórico. Se você não entender o processo histórico, eu não posso sair jogando esse conteúdo. Então é um conceito, essa aula é conceitual para que depois a gente entre mais profundo falando sobre blocos, falar sobre União Europeia, falar sobre Estados Unidos, falar sobre China, falar da guerra do mundo hoje, da ideia dos Estados Unidos versus China. Eu tenho que entender essa concepção. Para eu poder entender, eu tenho que pegar essa palavra chamada velha ordem mundial. O termo velha ordem, a ideia do velho, vem da antiga, aquela ideia de como era o mundo dividido, né? E normalmente os livros de geografia e de história trabalham sempre uma ideia da disputa do Ocidente versus Oriente, tá? A ideia do Ocidente e Oriente, ou do hemisfério Ocidente, como eu falei aqui, confundir Ocidente e Oriente, tá certíssimo, mas ou a ideia de duas potências. O Ocidente seria referente aos Estados Unidos e o Oriente seria referente a quem? A antiga União Soviética, beleza? Então, quando vai falar dessa ideia da velha ordem mundial, é quando você tem o início ali da Guerra Fria, normalmente não tem uma data mais específica, mas no âmbito da geografia, a gente começa a falar que o contexto da Guerra Fria começa em 47, quando o presidente dos Estados Unidos pede um extra para investimento em área militar. Então, isso o mundo vê. Por que isso em 47? Você tem que lembrar que antes de 47 o mundo está vivendo uma Segunda Guerra Mundial, um mundo totalmente destruído, abalado, onde tinha um bigodinho grosso, onde ele queria dominar o mundo. É isso, né? Então você tem aquela ideia do Ocidente, de onde os Estados Unidos teve a famosa frente, o dia D, como é muito comercializado em jogos, né? Você vê filme, é bem americanizado, que eles foram vitoriosos, mas na verdade não foi. Pode perguntar ao teu professor de história que quem fez a grande diferença foi o grande Exército Vermelho, né? A ideia do exército da União Soviética tomando grande parte das bases. Então, quando você vê o Ocidente e o Oriente se unindo para um propósito, que seria a destruição da Alemanha, né? Você vê o quê? Porra, acabou a guerra, a Alemanha. E aí os Estados Unidos falam, agora vamos comandar o mundo, ó. E aí vem os soviéticos, eu quero vodka, quem vai comandar sou eu. Não, aí você vê a disputa. Quem vai comandar? De um lado, o Ocidente, a ideia de posição geográfica, tá? O Oriente e o Ocidente pela posição geográfica. Eu vou ter uma liderança dos Estados Unidos e do outro lado da União Soviética. E aí vai se passar esse momento mais conturbado. Lembrando, só um momento histórico. Eu vou entrar um pouquinho na aula dos nossos amigos, professores de história aqui. 44, derrota da Alemanha, 45, o Japão, em 47 o mundo já começa a corrida armamentista, aquele pensamento preocupado onde os Estados Unidos não vai deixar a União Soviética anexar territórios. Se você for um cara nerd como eu, você vai dar uma lida sobre a Conferência do Alto, perfeito? Onde foi na Crimeia ali, onde tem uma foto histórica das três maiores representatividades da Segunda Guerra Mundial. Você não sabe quem é? Procura lá que eu não vou te falar não, tá, safadinho? Então vem aqui comigo. Depois dessa ideia, você vai ver de 47, que eu trabalho normalmente, professor John, do curso aplicativo, trabalho em 47 até em 89, quando tem o simbolismo, a queda do Muro de Berlim, beleza? O Muro de Berlim cai em 89 e, se você não sabe, um momento de curiosidade, o muro caiu sem querer por conta de uma fake news, uma ideia de uma má interpretação da população, que deu do lado soviético falando que estaríamos enfraquecidos.
e a população entendeu que já estava fraca e foram para a rua, começaram a quebrar. Os soldados da União Soviética falaram, o que eu faço, meu irmão? Não tem o que fazer. E aí começou a quebra e repercutiu mundialmente. Lembrando que a União Soviética ela vai começar seu enfraquecimento, seu desmantelamento a partir de 91. E aí vai ter várias guerras, guerra da Iugoslávia, Kosovo, vai acontecer isso tudo. Então o que acontece? Quando você vê essa velha ordem, eu vou de 47 até 89. Não esquece, 89. Puxa aí, faz o seguinte, 89. O que tu vai botar embaixo? Fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, perfeito? Guerra Fria é uma coisa que a UERJ ama. A UERJ ama. Cai na questão de SpaceX, cai na carreiras militares, cai no Enem, perfeito? Então você tem que entender. O que eu estou mostrando aqui, eu estou relacionando o passado para o novo, perfeito? Então você vê de 47 guerras que foram indiretas entre as duas potências, não houve tiroteio. Fire and Roll, B84, quem jogou CS, você não jogou não, né, nerd? Mas eu joguei, né? Você joga FIFA, né? Mas tudo bem. Quando você tem essa disputa de guerras indiretas, como foi a Revolução Cubana, Vietnã, Guerra das Coreias, foram as famosas guerras indiretas entre as duas. E também teve aqui no Brasil a famosa ditadura, o regime militar na América Latina, com uma influência muito grande. Depois eu vou botar aqui na descrição umas dicas de filmes muito interessantes para que você possa acompanhar. Tá em casa, tá assistindo a gente? Porra, aprofunda, chama lá teu namorado, chama tua namorada, vê isso aí, pô, vê aí, junta a família, aprenda com a gente, perfeito? É isso aí, cara, não sei, né? Vamos lá, então o que acontece? Quando você vê essa questão, quando você tem um fim de 89, tá? Onde mostra o enfraquecimento da grande Alemanha e Rússia, da União Soviética, você começa uma nova ordem. O que você tem que aprender? Olha para mim que especial. Olha aqui, falando em nova ordem, você tem que associar a formação de blocos econômicos. Sabe por que formação de blocos econômicos? Porque antigamente o mundo era chamado de bipolar. Olha essa observação. Lembra da tia Cláudia, tio Paulo, que falava sempre da Guerra Fria? O mundo bi é o quê? 2. Polar é uma palavra que significa influenciar. Duas influências mundiais. Nesse caso aqui, vai ser multi vem de quê? Muitos. Então, muitas influências do mundo. Nesse quesito aqui, como todos os livros históricos, geográficos, a gente não sabe muito desse paronâmico. Vem falando aqui, ó. Olha aqui. Olha para mim. Estados Unidos, perfeito. Vem do outro lado aqui, quem? Japão. Porra, Japão, mano, eu vou te depois falar um pouco mais profundo. Se você quiser saber um pouco mais, associa Japão, Estados Unidos com o Japão com um plano Colombo. Procura aí. Você vai aprender. Aqui a gente aprofunda, aqui é específico, nós somos sanguíneos. Perfeito? E o outro aqui seria a referência da Alemanha. Pô, mas Johnny, a Alemanha? Mas a Alemanha não estava dividida com o Muro de Berlim, que você acabou de falar? Claro, mas esse lado aqui é da Alemanha mais ocidental. Se você for esperto, você vai fazer um trepa-moleque. O que é um trepa-moleque? Isso aqui, ó. Aqui né? O Ocidente. Só esse lado ocidental, eu fiquei com preguiça de completar, vai ser onde vai receber investimentos do início da guerra até o fim. Tem vários documentários muito interessantes, você pode buscar no YouTube. Se quiser, eu vou botar aqui a descrição também, que fala do relato. Tem até um que eu uso muito alto, do Pedro Bial, onde ele está em cima do muro e fala assim, caraca, aqui as famílias, e você vê do lado as famílias da Alemanha Oriental que não tinha nem visto, nem conhecia chocolate, café. Caraca, como assim? Crianças que nasceram nesse período, grande parte da população era abastecida com produtos supérfluos, só o essencial. Então, quando cai o mundo ocidental capitalista, eu adoro, ele vai alimentar o ocidental dando dinheiro para você gastar no lado ocidental para falar assim, nossa, isso é muito bom, você gosta disso. Se você gosta, porque você está aqui, mané. Então para com essa hipocrisia, seu hipócrita, eu gosto de você. Então você vai ter essa formação. Então, falou de velha ordem, associa o mundo bipolar. Nova ordem multipolar. É porque agora você vai entender a ideia da formação de blocos econômicos. Um mundo dividido em dois, agora é uma concepção de vários. Perfeito? Não vou fazer e vou estar aqui contigo.
venha com a gente aqui. Um beijo, aplicativo sempre em primeiro lugar.